Então, temos lá, ó, a semana 8, aula 8, né? Gráficos, né? Então, a princípio, né, nós precisamos de dados, né? Para trabalharmos com gráficos, nós precisamos de dados, porque os gráficos vão ser criados em cima de um conjunto de dados, né? Então, vamos abrir aí a planilha 8A. 8A. É uma planilha bem simples, né? Tem lá alguns itens de despesa, né? E aí esses itens espalhados aí ao longo de janeiro, fevereiro, março e assim por diante. Muito bem. Vamos olhar aqui a planilha não, a apostila. Então está lá, criando gráficos, né? Então o Excel permite a criação, né, de gráficos na mesma página da planilha ou então em uma outra pasta, né? A gente vai ver exatamente isso, né? E por que a gente faz uma coisa e outra, né? Principalmente em termos de estética, né? E condições aí da própria organização aí de vocês, né? Então, aí vai de opções mesmo, né? Como que você quer exibir isso. Então, lá, né? Se nós olharmos no Excel, vamos abrir aqui o Excel. Deixa eu ampliar aqui. Então, se nós viermos aqui, ó, na opção inserir, né? Inserir, nós vamos ver, né, aqui em cima uma seção destinada apenas a gráficos, né? Então, aqui, ó, nós temos gráficos recomendados, nós temos aqui uma série de gráficos já pré-definidos aqui, os mais utilizados, né? Gráficos dinâmicos e mapas, ok? Se nós clicarmos aqui, ó, nesta setinha para baixo, ó, ver todos os gráficos, ele vai falar o seguinte, ó, para criar gráficos, selecione as células que contenham dados, né, que você gostaria de utilizar. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Sem dados, né, nós não conseguiremos, né, criar gráfico, ou o gráfico vai ficar totalmente vazio, né? Então, a princípio, aqui, ó, se nós selecionarmos os itens, aqui, ó, de item, não pegando o total deles, só os itens, né, até março aqui. Então, de B4 até E8, né, de B4 a E8. Se nós selecionarmos isso aqui, agora, ó, ainda lá na opção inserir, e se agora a gente vai lá em gráficos recomendados, olha só que interessante, ele já nos mostra, né, uma janela, né, de interação com os principais gráficos que ele, Excel, identificou, né, com base nesses dados que nós estamos marcando ali como selecionado, como sendo os mais apropriados, né? Então, tem aqui, ó, gráfico de coluna, né, de barras, né, de colunas, gráficos de colunas empilhadas ou barras empilhadas, gráficos de área empilhada, nós temos gráficos de linha, gráficos de barras, né, agrupadas, mas nesta outra, que é horizontal, né, na horizontal, aqui na vertical e aqui na horizontal. Temos aqui mais alguma coisa, como sendo um gráfico de bolhas e assim por diante, né? Muito bem. Então, vamos selecionar um aqui, né? Vamos selecionar o gráfico de colunas, vamos clicar no OK e voilá, né? Estamos aqui já com o nosso gráfico montado, aonde, né, ele entendeu, né, que seria interessante fazer a distribuição, né, por meio de energia, alimentação, residência, telefone e, efetivamente, né, os indicadores aqui, né, as barras aqui, entre janeiro, fevereiro e março, né? Então, é esse o gráfico que ele montou, né?
existe a possibilidade de mudarmos isso? Sim, com certeza, né? Então, por exemplo, né, se a gente vem aqui, ó, na opção, então nós estamos aqui, ó, quando a gente clica sobre o gráfico, né, ele abre para a gente aqui, ó, uma nova opção no menu, né, gráficos de design, né, aí, ó, gráficos de design, tá vendo? Se a gente clica lá, não temos essas opções aqui de design. Uma das opções é selecionar dados. Então, se a gente vem aqui, olha só, o que ele vai nos indicar. Que os dados que foram selecionados para a série, né? Para a primeira série é janeiro, fevereiro, março, né? E para os rótulos dos eixos, ele selecionou energia elétrica, residência e telefone, né? Então, a gente pode, por exemplo, ó, se a gente clicar aqui, ó, alternar, tá vendo aqui, ó, estava janeiro, fevereiro e março aqui, energia, alimentação, residência aqui, e aí a gente tem essa opção aqui, ó, alternar linhas e colunas. Ao invés da gente remover isso aqui, né, depois remover aqui, depois inserir cada um deles, né, é muito mais fácil, se a gente só quer trocar de posição, clicarmos aqui, ó, em alternar linhas e colunas. Ao clicar, né, e ok, olha só o que aconteceu agora. Agora, nós temos aquilo que nós imaginamos, né, se podíamos fazer, né? Olha lá, janeiro, fevereiro e março, agora os meses, e dentro dos meses, como que está o consumo, ou seja, como que está o desembolso por item, né? Item energia, alimentação, residência e telefone. Tá joia? Então, aqui, né, no gráfico em si, nós podemos fazer algumas alterações, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui visível, né, se a gente clicar, ó, sobre um elemento do gráfico, ele automaticamente é selecionado. E aqui a gente poderia, por exemplo, mudar o título do gráfico, olha só. Aqui o título do gráfico, a gente poderia ter aqui, como, por exemplo, despesa do trimestre, né? Por exemplo, né? Então, aí ficaria lá o título apropriado. Existe também a possibilidade, né, de colocarmos, né, um detalhamento, por exemplo, o que são, né, essas informações que estão à esquerda, aqui no eixo vertical e no eixo horizontal, né? O que são essas informações? Aqui é óbvio, né? A informação fica clara aqui que seria o valor, né, que nós efetivamente tivemos de despesa, né? E aqui são os meses. Mas às vezes os dados não são tão claros. Então a gente pode colocar um pouquinho mais de informação aqui. Como que nós fazemos? Ao clicar sobre o gráfico, né? Vejam que nós temos aqui, ó, 3 botões que aparecem aqui. O primeiro deles, ó, que é o mais, ele basicamente identifica ou acessa os elementos do gráfico, tá? Ao clicarmos aqui, pode falar, se alguma dúvida. Não? Tá bom. Os elementos do gráfico, tá vendo? Então aqui, ó, os eixos, né? Então, por exemplo, eu posso tirar todos os eixos, né? Como também eu posso colocar, ou eu quero só colocar o eixo principal, né? O outro, né? Ou seja, a gente exibe conforme a necessidade. Aí, por exemplo, ó, tá vendo que o título dos eixos está sem seleção? Então, se a gente selecionar aqui, ó, vejam que agora apareceu, ó, título do eixo e título do eixo, tá vendo? Então, ó, se a gente clicar aqui, agora a gente pode, selecionando aqui, nós podemos agora colocar, né, a que se trata esses valores. Então, seriam, né, os, sei lá, valores das despesas, por exemplo, né? E embaixo, né, nós podemos colocar aqui também, ó, meses do trimestre. Tá?
Então, é assim que nós vamos compondo, né, informações. Aqui, né, nós temos ali, ó, rótulos de dados. Então, se a gente quiser que efetivamente apareçam aqui, né, os valores no nosso gráfico, para esse caso até que ficou razoável, mas em muitos casos vai ficar muito poluído. Então, existem situações que são interessantes, né, que eles apareçam, né, e situações que não seria interessante. A tabela de dados, né, ele mostra abaixo ali os valores, né, para uma maior compreensão. Tabela de erros, ou seja, os erros médios, estatisticamente falando, né? Linha de grade. Está vendo aqui que está sendo mostrado uma linha de grade aqui, ó? Então, linha de grade, ó, só para a gente entender, ó, tiramos a linha, colocamos a linha de grade. E aqui, ó, a gente pode mostrar horizontal, podemos mostrar na principal, podemos mostrar secundária, bem pequenininha aqui, tá vendo? Com detalhamento, e vertical secundária também com detalhamento, né? Então, tudo vai depender, né, da forma como nós queremos exibir. Então, vamos deixar esse horizontal principal aqui, que nos dá aqui uma noção de aonde que estão os valores e os gráficos efetivamente, né? Temos a legenda, né? A mostra e não mostra, né? Então, a legenda aqui, também, né, nós podemos aqui selecionar aonde nós queremos no gráfico, à esquerda, à direita, na parte inferior e assim por diante, né? Vamos deixar na parte inferior como estava antes. E, por fim, né, tem mais uma opção lá, que é a linha de tendência. Olha só que interessante. Eu vou pegar um dos itens e vou traçar uma linha de tendência daquele item especificamente. Olha só. Vou pegar aqui, por exemplo, de energia, né? Energia, ok. Ele, então, traçou aqui, ó, uma linha de tendência. Então, a gente pode verificar que, pelo andar da carruagem aqui, ó, nós estamos tendo um aumento do consumo de energia, né? Pela tendência aqui, tá? Então, essa é a parte básica do básico, né, de gráficos, né? Então, aqui, né, nesta parte superior, nós podemos também, ó, mudar, né, colocando os estilos de gráficos que efetivamente eles nos mostram aqui, ó, como sendo algumas opções, né? São todos estilos, né, feitos por designers, né? Então, geralmente, esses estilos aqui são bem elaborados, bem interessantes de serem utilizados, né? Muito bem. Que mais? Vamos imaginar o seguinte, ó, eu não quero mais trabalhar com esse tipo de dado aqui, eu posso alternar o gráfico, né? Então, eu posso escolher outro tipo de gráfico, eu posso, por exemplo, mudar para uma barra horizontal, né? Por exemplo, né? A mesma informação agora com uma barra horizontal, né? Então, a gente pode fazer essa alternância aqui, trabalhando com essas informações. E, por último, né? Muitas vezes, nós estamos aqui construindo uma planilha e, às vezes, o gráfico ele não fica tão legível, né? Então, se vocês observarem, ó, se a gente clicar aqui na ponta dele e arrastarmos, né, a gente pode aumentar o tamanho do gráfico, né? Então, quanto maior, né, dependendo do gráfico, muitas vezes ele fica um pouco mais legível, mais fácil de perceber algumas informações, né? Mas vamos imaginar o seguinte, está muito apertado aqui, não dá para a gente definir muito bem. Então, a gente pode, por exemplo, né, transferir esse gráfico para uma outra planilha, uma planilha específica de gráficos. Como que a gente faz isso? Olha só. Aqui ainda, né, em gráficos de design, né, então com um gráfico selecionado, tem aqui gráficos de design. Olha só, tem uma última opção aqui, ó, mover gráfico, tá vendo? Então, se a gente clica aqui, ó, mover gráfico, ele nos pergunta para onde você quer mover, né? Como um objeto ou uma nova planilha. Então, olha só, se a gente opta aqui por uma nova planilha, a gente pode colocar aqui, ó, o título dessa planilha, ó, gráfico
por exemplo, de despesas primeiro trimestre. Muito bem. Aí damos aqui um OK. Olha só o que ele fez. Ele pegou esse gráfico, transferiu para uma planilha novinha, né? Que é uma planilha específica de gráfico, ok? Só que, olha só que interessante, ó, ele removeu daqui e transferiu para lá. Mas toda e qualquer informação que você faça aqui, ó, se a gente olhar aqui, por exemplo, a fonte de dados, né, onde que está a fonte de dados, por exemplo, né? Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, os elementos de gráfico, vai selecionar a fonte, ó, se a gente observar, ó, ele está lá na planilha 1, tá vendo? Então, a fonte de dados dele está lá da planilha 1, tá joia? Então, toda e qualquer alteração que você faça nesta planilha aqui, ó, repercute lá. Então, por exemplo, né, se a gente fizer uma alteração aqui, ó, em março, a energia, ao invés de 175, ela foi para 190. 190, ó. Vamos Enter. Se a gente for lá em gráficos, ele assumiu exatamente este valor aqui, né? Porque ele pega janeiro, fevereiro, março, ó, tá vendo? Um pouquinho maior, né? Então ele pegou a informação, esse é o telefone, aqui, ó. Então tá lá, 190, tá vendo? 190 é o valor. Para a gente ver realmente que ele alterou, ó. Então o rótulo de dados apenas da energia, tá vendo? 190. Tá bom? Pessoal, esse aqui foi um apanhado geral de gráficos. Esse é o básico do básico. Alguma dúvida? Alguma coisa que eu falei aqui não ficou entendido? Não, muito tranquilo, professor. Tranquilinho, beleza? Muito bem, então vamos lá. Então, essas informações, né, que a gente passou, né, o detalhamento delas, está aqui na nossa apostila, né? Então, criando gráficos, né? Como que eu posso alternar e verificar aqui os tipos de gráficos, né? Como que ele vai ser inserido, né? Depois a barra de botões de gráficos, a gente pode então ir lá alternando, né? Entre um tipo e outro. Podemos alternar aqui também a fonte de dados e uma série de outros recursos que a gente vai já trabalhar com isso. E alternar os tipos de gráfico também e o de layout, né? Pensando que esses layouts aqui, eles foram criados por designers, né, específicos, então, geralmente, eles nos dão uma qualidade bem interessante, né? Aqui, os títulos do gráfico, especificamente, a gente pode alternar os eixos, a gente falou sobre tudo isso, os rótulos, né? E é isso daí, muito bem. Então, esse é o básico que todo mundo deve saber. Agora, vamos entrar um pouquinho mais a fundo, né, em gráficos. Então, podemos até salvar essa planilha, mas eu não vou salvar, não salvar. Vamos agora abrir a número 8B, tá? Aula 8B. Então, agora, né, nós temos aqui uma série de informações aqui, né? Sobre o que, basicamente? Nós temos aqui, ó, dois vendedores, né? O Kalel e o Logan, né? Deixa eu ampliar um pouquinho mais aqui, ó. Então, a gente tem aqui o Kalel e o Logan, e as vendas de cada um deles, né? Distribuídas por mês e ano, certo? Mês e ano, tá bom? Então, olha só, se a gente selecionar aqui, né? Basicamente, esta planilha aqui, selecionamos a planilha toda, e a gente vem aqui, ó, inserir gráficos, né? Então, ele já nos dá aqui, ó, uma primeira ideia
de gráfico de linha, né? Mas olha só, por que não seria interessante nós colocarmos aqui um gráfico de colunas? Porque olha só como vai ficar exprimido. Então, uma coluna sobreposta, né? Ou uma coluna normal. Veja só a quantidade de informações que nós vamos ter aqui, né? Então, não vai ficar claro, não vai ficar legível. Então, né? Então, é uma regrinha, né? Se a gente tem que fazer comparações, mas a quantidade de elementos, né, de sequências, for superior a 10, né, nós não utilizamos barras, né? Barras seria interessante nós utilizarmos até um volume de 10 elementos. Ia ficar mais ou menos claro, né? 10 ou menos. 10 ou mais, aí a gente tem que procurar um outro recurso. E um dos principais recursos, né, para mostrar que uma série, né, a tendência de uma série, seria o gráfico de linhas, tá? Então, vamos mostrar esse gráfico de linhas aqui. E olha só o que ele nos mostra. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho mais, né? Então, ele nos mostra aqui, ó, basicamente, os dois vendedores, o Kalel e o Logan, né? O cinza e o amarelo. Mas ele está pegando também, olha só, duas outras informações, o mês e o ano aqui, ó, como sendo dados aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Dados, né? Então, ele está mostrando aqui uma informação e depois uma outra informação aqui também. Mas essas duas aqui, nós não queremos que ela exiba desta forma, né? Então, como que nós fazemos? Então, se a gente vier, né, basicamente, aqui, ó, no filtro do gráfico, né? Se a gente mostrar o filtro do gráfico, ele vai mostrar aqui para a gente, né, quais são as séries que ele está pegando. Então, se a gente vier aqui, ó, por exemplo, e tirarmos, né, a seleção de mês e tirarmos a seleção de ano, né, era para sumir. Né? Era para sumir aqui, mas não sumiu. Né? Opa. Acho que tem que aplicar, professor. Isso, verdade. Eita vida. Aplicar, pronto. Aí ele... Obrigado, Hudson. Obrigado. Imagina. Aí ele efetivamente, então, aplicou essa alteração. Aplicou, mas se vocês notarem, né, ela continua selecionada aqui, ó, e essa opção aqui, ela continua disponível para a gente utilizar, né? Para que efetivamente a gente consiga remover essa informação daqui, ó, nós vamos aqui, ó, em selecionar dados, e aqui especificamente, ó, tá vendo que ela tá sem a seleção, mas mesmo assim, ó, se a gente clicar em cima, e agora assim, ó, remover essa informação, e vamos também remover o ano. Agora sim, ó, ok. Agora vejam que só as duas colunas do Kalel e do Logan aqui, ó, estão selecionadas. Tá joia? Então, agora ficou um pouquinho melhor, né? Uma distribuição melhor. E com a retirada dessa informação, nós tivemos aqui um espaço maior. Mas mesmo assim, ó, se a gente observar, estão vendo aqui que a sequência aqui, ó, ela foi adotada como uma sequência automática, e está lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, e ela não está representando especificamente o quê? Os meses correspondentes, né? Então, olha lá, mês 1, 2, 3, 4, etc, né? Então, como que nós faríamos, né? Quando está falando aqui, ó, de duas colunas, então, está vendo que eu tenho informação em duas colunas aqui? Então, a gente poderia, por exemplo, selecionar do mês, mas ela ainda não seria interessante porque nós perderíamos o mês, né? Então, para que a gente consiga colocar essa informação aqui, ó, nós vamos ter que transformar essas duas informações em uma única coluna, tá? Então, como que nós vamos fazer isso? Né? Então, a primeira coisa, ó, vamos clicar aqui na célula C, né? Lá em cima em célula C,
vamos inserir uma nova coluna aqui, tá? Inserimos uma nova coluna na tabela. Essa coluna a gente vai chamar aqui, por exemplo, mês-ano, tá? Mês-ano. E aqui dentro, ó, nós vamos utilizar um recurso, uma função, que vai fazer exatamente isso que nós queremos, uma concatenação entre uma célula e outra. Como vocês já devem ter supostos aí, né? A função, né, chama-se concatena, né? Então, se a gente colocar aqui, ó, um igual, colocamos aqui, ó, concate, de concatenar, aí, ó, a gente abre o parênteses, e aí a gente vai falar o que nós queremos concatenar. Então, eu quero concatenar esta informação aqui, que é o mês, aí, ó, ponto e vírgula, com o que eu quero concatenar? Vou colocar aqui, ó, uma barra, veja que essa barra tem que vir entre aspas duplas, né? Aspas, ponto e vírgula novamente, e a outra informação, que é o ano, que está em B3, tá vendo? Então, A3, ponto e vírgula, aquela barra, né? Ponto e vírgula, B3. Fechamos aqui o parênteses. Professor, poderia aumentar a tela um pouquinho, fazendo um favor? Opa, espera aí, deixa eu enter aqui. Agora melhorou? Sim, agora sim, perfeito. Então tá aqui, ó, a função, ó, concate, né? A3, ponto e vírgula, entre aspas, ou barra, ponto e vírgula, B3. O que eu estou fazendo aqui, ó? Estou pegando essa informação, estou colocando um barra no meio e pegando essa outra informação. Estou concatenando, né, essas informações. Teclando Enter, olha só. Ele agora aparece para mim, ó, 1/2016, que é exatamente o que eu quero. Aí, ó, eu posso, então, estender para as demais. Deixa eu mostrar um truquezinho a mais aqui para vocês. A gente fazia o quê? Clicávamos aqui e arrastávamos, não é isso? Se a gente vier em cima aqui e darmos 2 cliques, ó, clique, clique, né, ó, ele já faz toda a sequência aqui para a gente, tá? Então, mais um truquezinho aqui, tá? Então, só que, olha só, ele trouxe para cá como que eu posso dizer, essa borda, né, superior também. Então, se a gente seleciona aqui, ó, toda a área, né, selecionando toda a área, no canto inferior aqui, ó, nós temos a opção de escolher como que nós deveríamos, ou como que nós queremos, né, que seja preenchido isso daqui. E uma delas, ó, é sem formatação, preencher sem formatação. Se a gente colocar essa opção aqui, ó, pronto, a linha, pelo menos esta borda aqui, não é copiada para baixo, tá joia? Então, agora a gente já tem a informação aqui, e agora vamos tentar levar para lá. Como que a gente leva isso para lá? Professor. Oi. Pode falar. Só uma pergunta, por que fica dando erro na célula? Estou tentando colocar a mesma escrita que está aí, com parênteses e tudo mais, e está dando aquele... Não, concate, é isso que está aqui. Estranho, né? É ponto e vírgula que você está colocando? Isso, ponto e vírgula. Aspas duplas, não é aspas simples, entendeu? Tem aspas duplas mesmo. Você está fazendo isso? Sim, é aquela que fica em cima da aspas simples, certo? Exatamente, olha lá. Ponto e vírgula, B3. E como a gente está trabalhando com a mesma planilha, não teria erro de você pegar valores em outros locais. Não tá faltando um ponto e vírgula, nada aqui? Concate mesmo, C-O-N-C-A-T. Pois a barra, Exatamente. entre aspas, a barra? Pus a barra entre aspas, fechei parênteses. Manda para nós. Estranho. Manda para nós.
Colocou igual na frente lá do concat? Eu coloquei em letra maiúscula, minúscula, fiz de tudo um pouco. Olha só. E você inseriu essa célula, a coluna C ali? Sim, eu estou na coluna C, né? Escrevi concat, aí coloquei lá A3 separado, né? Com ponto e vírgula. Compartilha com nós aí, assim, é só você vir Você aqui. abriu um parênteses? Abri e fechei. O que eu acho interessante, sabe o que que é? É que ele está selecionando a célula. Bom, eu estou mandando aqui para vocês, para a gente ver. Tá. Aí, quando a gente não enxerga assim os problemas, é interessante. Interessante, né? Tá chegando aí, ó. Tá saindo da chuva agora. Aí, chegou. Chegou. E qual erro que ele dá? Então, tá certinho. Então, ele está dando asterisco nome interrogação. Ele aparece essa informação. Você tem como, quando você tecla Enter, aparece o quê? Asterístico, nome, interrogação. É isso que aparece. Na célula? Exatamente. Eu vou passar aqui para o senhor agora o que aparece na célula. Que interessante. Deixa eu só... Tá chegando aí. Será que o seu não lê a minúscula? Tem que pôr em maiúscula? Eu já fiz isso também, o Fer. Ele muda automaticamente para minúscula. Quando começa a digitar também aparece lá concatenar, né? Naquela caixinha de fórmulas. E eu cliquei em cima da caixinha de fórmulas para que ele possa agrupar. E também ele não dá certo. Ah, eu também. O meu aconteceu isso também no começo. Eu colocava e ele não selecionava essa função, ele só foi manual. Então, daí eu escrevi o manual, porque daí a hora que você sai selecionando a função, ele fica só o com. Aí eu falei, bom, deve estar errado o com. Então eu coloquei lá, concatenar. Aí, mesma coisa, sem chance. Concatenar. Escrevi de novo para não ter problema, para você... Ah, da Aline também está dando erro, o mesmo erro lá. Ó. Agora foi. O que estava acontecendo? Eu vou descobrir ainda, professor. Não esquenta a cabeça, não. Então, agora veja foi. Só, a gente estava utilizando a concat, né? Sim. Você usou a concatenar e deu certo, certo? Tive que escrever inteira concatenar. Ela não aceitou a abreviação. Possivelmente são versões do Excel aí. Ele exige, por exemplo, aqui, ó, nós estamos trabalhando aqui, ó, nós estamos trabalhando aqui, ó, com números, tá vendo aqui, ó, números. Então, o concat, possivelmente na sua versão aí, ele só aceita se for também um caractere, não um número aqui, entendeu? Entendi. Então, possivelmente é isso. E o concatenar, ele já faz essa função. Se não me falha a memória, nas aulas, acho que as 2 aulas atrás, o senhor comentou que os erros que aparecem, né? E a relação do erro asterisco nome, interrogação, está relacionado a algum caractere, né? Com o tipo de dado. Então, ele não está entendendo, né, o tipo de dado que está ali e ele não está conseguindo fazer uso, né, daquele dado especificamente. Então, possivelmente é isso. A concat aí, né, na sua versão do seu Excel, ela está programada, então, para que efetivamente não trabalhe com dados diferentes ou não, que a gente chama de strings, né, ou seja, dados nome, né, de nome. Uhum. Só para fazer se você fizer depois, né, uma experiência, ao invés aqui de você colocar 1 em 216, coloca, por exemplo, A e B aqui, 2 caracteres. Você vai ver que possivelmente o concat
aí ele sai do erro. Né? Só concate. E concatenar, né? Ao concatenar, então, ele está concatenar, né? Ele faz o mesmo papel. Então, para quem deu erro, utiliza concatenar. Quem que deu erro? Aline. Veja se deu certo. Professor, aí para retirar as linhas que o senhor falou, tem que selecionar ela inteira ou dá para fazer numa... Então, para tirar a linha quando a gente vem aqui e faz isso aqui, né? Ó, é isso? Isso. Então, você vai lá embaixo, ó. Tá vendo que tem um quadradinho aqui, ó? Aí você clica na setinha para baixo e vem aqui, ó, sem formatação. Ó, faz essa opção aqui, sem formatação. Aí ele tira automaticamente as linhas aqui para você. Se fosse em bordas e tirasse as linhas, também funciona? Sim. Sim. Tá. Muito bem. Agora, ó, agora a gente já tem a informação em uma única célula. Agora vamos transferir isso aqui lá para o nosso gráfico, ok? Só vou reduzir aqui para aparecer o gráfico, tá? Então, agora a gente está com o gráfico aqui e nós já sabemos aqui aonde estão essas informações. Então, a gente clica sobre o gráfico aqui, né? Aqui na borda, vai aparecer esses 3 pontinhos aqui. E aí a gente vem, ó, na opção de filtragem aqui de dados, tá? Clicamos aqui, ó, selecionar dados. E aí, ó, vai aparecer isso aqui, ó, selecione a fonte de dados, ok? Do lado esquerdo está correto, eu quero os 2 vendedores mesmo. Só que do lado direito, olha só o que ele selecionou. Ele colocou valores automáticos aqui, ó, de 1 a 34. Eu não quero isso, né? Então, o que eu vou fazer? Eu clico aqui no botão editar, né? E aqui ele está me perguntando, ó, me dá o intervalo dos rótulos. Então, o intervalo dos rótulos vai ser aquele lá, ó, de C3 até C36. Tá vendo aqui, ó? Então, C3 até C36. E aí a gente clicando aqui em OK, ó, ele já vai trazer para cá, né? Ó, então trouxe certinho, ó, 1, 2, 16, etc. Aí clicando em OK, então a gente já vê aqui os dados e vejo, né, que ele já foi inteligente o suficiente para colocar, né, os números aqui, ó, deitados, né, os valores aqui deitados para justamente caber aqui na planilha, né? A gente vai um pouquinho mais para cá aqui e ampliamos aqui, né, vocês vão ver que ele vai colocar até deitado, né, porque agora ele tem um espaço a mais, né? E se a gente reduz um pouco mais, ele só vai colocar algumas das informações aqui, né, não todas, tá? Então aqui... Tudo bem, pessoal? Conseguiram colocar ali? Então, eu não preciso selecionar primeiro aquela célula, eu posso ir direto no filtro, daí eu vou em rótulos, eu vou no filtro, daí é selecionar fonte de dados, isso. Rótulos do eixo horizontal, editar. Isso. Daí eu vou na célula, eu seleciono, solto e dou OK. Exatamente. Aí já vem para cá, você vai ver aqui os rótulos. É que eu escrevo, professor, no caderno passo a passo. Ótimo, beleza. É assim mesmo que você faz. Tranquilo. Aí, né, só para você saber também, ó, se você clica aqui no gráfico, vem aqui em design de gráfico, né? Você também pode ir para aquela tela lá de seleção de dados, ó, clicando aqui, ó, seleção de dados, tá vendo? Então, você clica no gráfico, gráfico de design,
selecionar dados. Ó. Ele vai aparecer aquela mesma tela também. Ah, legal, obrigada. Nada. E aqui também, né? Oi, pois não. Professor, poderia, por favor, revisar de novo aí que não está dando certo. Eu acho que eu perdi algum momento. Vamos A lá. respeito da seleção da célula, iniciando a seleção da célula aqui, eu vou no filtro, que nem a Fernanda falou, eu vou no filtro. Ó, tá assim o seu gráfico? 1, 2, 3, 4, lá até 34? Muito bem. Isso. Então você clica no gráfico aqui, ó. Clicou no gráfico? Sim. Aí lá em cima, vamos por aqui, vamos fazer diferente para a gente ter também, ó. Gráfico de design. Você tem essa opção aí? Sim. Aí você tem aqui essa outra opção, selecionar dados. Exatamente. Clica lá. Perfeito. Aqui, Aí ó, apareceu do lado... só selecionado Kalil e Logan, né? Isso, ótimo. Agora, do outro lado que nos interessa, que é o rótulo de eixos horizontais. Perfeito. Está vendo que está um número aqui de 1 a 34? Ó, de 1 a Tudo 34. selecionado. Né? Isso. Aí você vai clicar aqui, ó, em editar. Vai aparecer essa caixa de diálogo aqui, ó, rótulo do eixo. Tá? Okay. Você vem aqui agora na planilha, clica e seleciona, né? Ó, clica e deixa clicado e arrasta até o final aqui das informações, até o C36. Larga. E se eu clicar só na célula C, pode ser? Se eu colocar lá, levar o meu cursor lá na célula C, dá duplo clique na célula C. Daí, ele vai selecionar olha só mesiano que, também, né? então ele selecionou tá. uma coisa a mais aqui, né? Eu vi ali o defeito ali, verdade. É É. só o valor que a gente quer, né? É só os valores aqui, ó. Então, nesse certo. caso específico, a gente tem que falar. E é melhor fazer assim e não só digitar de C3 até C36, porque tá vendo aqui que ele trouxe também aqui, ó, evolução das vendas, que é o nome da planilha. Então, se você, por exemplo, alterar isso daqui e jogar para uma nova planilha, esse gráfico, todas as fontes, né, não se alternam, ou não se alteram, tá? Entendeu? Aí clica no OK, mais um OK, e tá lá os dados. Belezinha? Beleza. Muito bem. Aqui, então, nós fizemos aqui a seleção, colocamos aqui a gente poderia também exibir rótulo e tudo mais, né? Por exemplo, rótulo de dados, mas olha só, neste caso específico, olha como fica bagunçado, né? Então, a gente não deve bagunçar, a gente tem que tentar fazer com que efetivamente isso aconteça. Agora, olha só aqui como vai ser muito interessante um gráfico de tendência, olha só. Eu vou colocar, por exemplo, o gráfico de tendência do Kalel, ok? Olha só como dá para ver claramente que as vendas dele estão aumentando, né? Se a gente colocar também o gráfico de tendência do Logan, ó, ele também tem aqui uma tendência de aumentar as vendas, aqui, ó, tá vendo? Uma tendência que as vendas estão aumentando. Então, dá para a gente trabalhar com essa informação, né? Principalmente se for uma informação relevante para a composição, por exemplo, de custos, né, de produto, etc. Né? Ou seja, cada caso é um caso. Né? Muito bem. Então, neste caso aqui, acho que acabamos. Aqui dá também para colocar os eixos, né? À esquerda, à direita e assim por diante. Né? Os rótulos, desculpa, os títulos dos eixos, né? Então, aqui a gente poderia colocar aqui volume de vendas, né? Volume aqui os meses, né?
Professor, essa linha de tendência, ela só dá para uma pessoa? Então, nesse caso especificamente, né? Porque eu só consigo... ou eu... Automático, isso, ou é o Logan, ou porque geralmente, né? A gente trabalha com apenas uma, né? Uma variável mostrando em relação às demais. Ah, tá. Né? Ele é o exemplo, né? Ele é o Isso. parâmetro. Exatamente. Então, é mais ou menos assim que a gente utiliza. É por isso que eles... só dá uma opção. Né? Isso. Mas entendi. Dá para a gente colocar mais? Dá para a gente colocar mais. Daqui a pouco a gente mostra como fazer isso. Tá? Mas esse aqui são os automáticos, né? A forma automática como fazer. Aqui, ó, então também a gente pode alterar o título do gráfico, né? Então a gente pode vir aqui e colocar isso aqui como desempenho de vendas, né? Por exemplo, né? E aí, ó, a gente pode falar o seguinte, bom, essa informação aqui, né, de volume de vendas aqui está muito pequena, né? Então eu gostaria de colocar em negrito, né, e em uma fonte maior. Então, se a gente clicar agora, ó, sobre, vamos clicar fora. Se a gente clicar sobre, né, o rótulo aqui do eixo, né, vejam que apareceu um quadradinho aqui, ó, e umas pontinhas em azul, certo? Quando tiver dessa forma, se você vier aqui, ó, em página inicial e fizer aqui a formatação, por exemplo, eu vou aumentar para 14 aqui, ó, tá vendo? Então a gente consegue colocar as formatações de acordo com o que nós já aprendemos, ó. Colocamos em negrito agora aqui, ó. A mesma coisa, né? Se a gente clica aqui, ó, no rótulo do eixo horizontal, se a gente colocar aqui também, ó, maior, vamos colocar 12 e em negrito, ó. Pronto, ó. Agora ele já se destacou. A mesma coisa se a gente clicar nos rótulos aqui, ó, e ficou uma caixa inteira aqui, a gente pode então, por exemplo, reduzir, né, o título aqui, né, o tamanho. Aqui também, ó, a gente pode ampliar, reduzir e assim por diante, né? Então a gente vai vendo como fica melhor. Então nós podemos ir trabalhando, né, o nosso design aqui, né? Aqui também a gente pode ampliar, né, e assim por diante, tá? Muito bem, até aqui alguma dúvida? E por fim, né, ó, se a gente pegar, né, clicarmos aqui, né, fomos aqui em gráficos de design, mover gráfico, a gente pode mover para uma planilha específica aqui, que seria o desempenho de vendas, né? Gráfico de vendas, ok? E ele transfere aqui, ó, para um gráfico único aqui, né? Então, vejo que agora, né, ficou muito pequeno, né, a letra aqui do nosso eixo. Então, aqui a gente pode vir aqui, aumentar um pouquinho mais, né? Aqui também, né, podemos aumentar aqui. E assim vai. A gente vai trabalhando, né? Vamos imaginar também, ó, eu não gostaria que essa linha aqui ficasse na cor cinza. Quero mudar essa cor, né? Como que eu faço? Se você clicar sobre a linha, né, vejo que ela marcou todos os pontos aqui, certo? Então agora aqui, ó, tem um pincel aqui, ó, estilo de gráfico, certo? Então eu poderia fazer a alteração aqui ou vir aqui, ó, direto em cores. Nós temos aqui, ó, definições de cores como um todo. Tá vendo que ele altera as duas, né? E aqui, né, se eu quiser cores monocromáticas, né? Então aqui a gente pode alterar as cores em padrões que já estão pré-definidos aqui. Então ele vai pegar aqui, ó, a primeira uma cor aqui, ó, uma cor e outra, aqui outra cor e outra, e assim por diante. Mas é nesse padrão aqui, efetivamente. Eu posso alterar uma cor apenas, eu só quero alterar a cor desta linha aqui. Eu posso fazer isso? Pode. Então, se você clicar sobre ela, vamos lá em
formatar agora, né? Formatar, aí você vem, tá vendo? Então tem gráfico e formatar, né? Agora eu vou em formatar. Se eu vier agora em contorno da forma, né? Por exemplo, e aqui eu escolher, né? Por exemplo, uma outra verde, por exemplo, aqui, ó. Aí toda ela ficou verde. Mas se eu achar assim, ó, não, ela está muito fina, né? Eu posso vir aqui também em contorno da forma, vir aqui em espessura e colocar uma espessura um pouquinho maior, ó. Tá vendo? Então eu posso trabalhar o gráfico e quando eu coloco ele numa nova planilha, isso fica muito mais fácil, né? Primeiro que o gráfico vai ficar maior e segundo, né, que essas funcionalidades vão ficar muito mais práticas da gente trabalhar. Tudo bem, pessoal? Entenderam aí a ideia? Dúvidas? Professor, como que o senhor fez para selecionar a linha toda? O meu só fez um pedaço. Ah, então, ó. Então, quando você clica uma vez só sobre a linha, ó, ela fica todinha selecionada. Agora, se você vier aqui e clicar novamente, aí é só aquele segmento que fica selecionado. Entendeu? Foi isso. Obrigada. É isso. Então, um clique seleciona tudo. Mais um clique sobre a seleção, você seleciona só aquele trecho. Isso é útil, né? Quando eu quiser, por exemplo, destacar uma determinada informação. Certo? Mais alguma informação, dúvida? Muito bem, então vamos... Tranquilo, professor. Agora sim. Tranquilo. Beleza. Então, nesta mesma planilha aqui, ó, a gente tem essa aqui, que é a evolução de vendas, e aí eu coloquei também uma outra, que é controle de vendas, né? E nesse controle de vendas aqui, eu gostaria de mostrar para vocês o seguinte. Vocês viram que para fazer um gráfico é muito fácil, né? Selecionou ali a fonte de dados e escolhemos ali um tipo e pronto. Mas aí, né, vem a seguinte pergunta: que gráfico eu vou selecionar para este meu tipo, né, de informação, para este meu tipo de dado que eu tenho aqui? E aí, basicamente, qual é a resposta, né? A resposta é o que você quer comunicar. Então, você vai ter que pensar no que você está querendo comunicar, para daí sim fazer a escolha de um gráfico específico ou não, né? Então, eu preparei aqui uma apresentação mostrando mais ou menos isso, ó. Qual o melhor tipo de gráfico que devo utilizar, né? Então, vejam só, se você quer fazer a informação, né, você quer transmitir um único dado importante, né, que seja efetivamente relevante, você pode utilizar uma série de possibilidades. Você pode colocar um número em destaque, você pode, por exemplo, utilizar um gráfico de setores, né, então você está destacando aquela informação ali de um determinado gráfico, ou você pode utilizar um pictograma, né, que vai destacar aquela determinada informação, né? A maioria destes gráficos aqui, com exceção do gráfico de setor, que é o rosca, né, você não tem aqui no Excel essa possibilidade. Então, você teria que fazer uma edição um pouquinho mais... ter um conhecimento gráfico um pouquinho maior aqui, né? Ele não sai automático, que eu quero dizer, né? Isso é se você quer informar e transmitir um único dado. Agora, ó, se você quiser fazer comparações, né? Eu quero comparar A com B, ou eu quero comparar uma sequência de dados, né? Você quer comparar como que foi o seu gasto mensal em diversas despesas, ou seja, quando você quer fazer isso, quer comparar categorias ou mostrar composições, né? Você quer compor uma coisa na outra,
aí você tem uma gama bem grande, né, de possibilidades. Você pode ter aqui, ó, o gráfico de barras horizontais ou verticais, gráfico de bolhas, gráfico de setores, né, barras empilhadas, nuvem de bolhas, né, o tree map aqui e nuvem de palavras também, né. Então aqui alguns exemplos, olha só. Aqui eu estou fazendo aqui um gráfico de colunas agrupadas, né, aonde eu estou mostrando aqui um intervalo de valores. Então eu estou mostrando a contagem de itens aqui distribuído por efetivamente os vendedores aqui. E eu estou mostrando o quê? As vendas e efetivamente o que ele teria de meta, né, para ser cumprido, né? Aqui, né, um gráfico de pizza mostrando a relação de cada elemento com o todo, né? Então, se eu quiser mostrar a relação dos elementos com o todo, um gráfico de pizza é o mais adequado. Se eu quiser fazer algum tipo de comparação com diversas séries, né? Então, aqui, por exemplo, tem o primeiro turno e o AC1, não sei o que é isso, né? Mas eu estou fazendo, então, uma comparação da composição, né, de, efetivamente, essa informação aqui, né? Aqui também, ó, eu estou compondo, né, aqui colocando em 100%, como que está a distribuição, por exemplo, do meu custo, né, em termos totais. Então, aqui é 100% do meu custo naquele determinado mês, como que eu gastei o meu dinheiro, né, neste mês. Isso aqui é muito útil, né? Então, quando eu quero fazer esse tipo, né, de visualização, esse seria o principal. Um gráfico de bolhas também, aqui é legal porque o gráfico de bolha, ele nos mostra visualmente uma comparação de 3 valores aqui, não só 2. O anterior mostrava 2, né, o eixo Y com o X, né? Aqui, ó, eu mostro o eixo Y, o eixo X e também, ó, o tamanho da bolha. Então, é a terceira informação aqui, é o tamanho da bolha. Se a bolha estiver maior, significa que aquele dado é maior. Se ela estiver menor, é porque aquela informação é menos significativa, tá? Então, é uma outra possibilidade. Pode falar, Hudson. Esse gráfico de bolha, ele seria, ou não sei se existe um específico para fazer limite superior e inferior de amostragem? Você já ouviu comentar? O limite superior e inferior, você vai fazer efetivamente distribuição de amostra mesmo, ou seja, você vai... são gráfico de distribuição, chamado. Ah, tá. Eu já lembrei agora que tem um item só para distribuição, né? Tem uma... Isso, a gente vai... Vamos mostrar aqui também, mas tem sim. Aí seria melhor, né, nesse caso específico. Ok. Se você quer mostrar, por exemplo, processos de transformação, né? Então você quer mostrar alterações que ocorrem com o tempo ou naquele especificamente local, né? Então aqui um gráfico de linha, um gráfico de área, né? Ou um cronograma, e aqui especificamente um gráfico de mapa, né? Se efetivamente nós estivermos trabalhando com dados demográficos, seria interessante trabalhar com esse tipo de gráfico aqui, né? Então, por exemplo, aqui é um gráfico de linha com a sua área especificamente, né? Então, aqui a gente tem uma ideia de evolução, né? E a relação entre um e outro, né? Então, enfatiza aqui a magnitude da mudança no decorrer do tempo, um gráfico de linha, qualquer gráfico de linha faz isso, né? E pode ser usado para chamar a atenção para valores totais ao longo de uma determinada tendência, né? E agora aqui, ó, que você falou, Hudson, relações, né? Então, você quer mostrar então, a relação tal como distribuições e correlações. Então, no seu caso ali, ó, um gráfico de dispersão seria o mais indicado, né? Então, aí você tem o limite superior, limite inferior, você tem aquela amostragem como um todo. Você tem também a possibilidade de histogramas e gráficos de séries múltiplas, né? Onde você tem, por exemplo, aqui
determinadas tendências e você quer destacar uma informação específica, você pode congregar um com o outro, né? Então, aqui, ó, um gráfico de dispersão. Então, aqui você poderia assinalar o limite inferior e superior, um histograma, né, para aquela determinada quantidade ou determinada escala, qual a quantidade de situações, casos, número de itens, né, que efetivamente aconteceu, né? Um histograma é muito utilizado, né, na área de qualidade, né, principalmente para a gente ver quantidades, né, e o percentual relativo. Ontem mesmo nós vimos a explicação do histograma, né, mais detalhado, e o professor até pediu para a gente fazer na mão. Agora dá para colocar aí. Muito mais agilizar, fácil, né? Com certeza. O histograma é um instrumento fantástico. Organizar, né? Dá para a gente também fazer organizações, né? Como, por exemplo, uma lista, um fluxograma, diagrama de Venn, mapa mental, e aí vai, né? E aqui, ó, no final, eu vou, então, também disponibilizar essa apresentação. Tá em inglês, né? Mas dá para a gente entender. Então, aqui, aquela ideia, né? Você quer fazer comparações, você quer fazer ou verificar relações entre dados, você quer fazer uma distribuição ou você quer fazer uma composição? Vamos imaginar que eu quero fazer uma comparação. Aí, essa comparação tem muitos itens, ou poucos, ou muitos itens, né? Ou seja, você quer fazer a comparação entre itens ou ao longo do tempo, né? Desculpe, eu traduzi errado aqui, ó. Você quer fazer as comparações entre os itens ou essa comparação ao longo do tempo? Eu quero fazer a comparação entre itens. Aí ele pergunta assim, ó, tem duas variáveis por itens, então aí seria melhor aqui, ó, fazer uma comparação por gráfico de barras. Se você tiver uma variável por item apenas, aí você fala assim, ó, tem muitas categorias, então é melhor você fazer uma tabela, né? Se tem poucas categorias, então, se tem poucos itens, gráfico de barras. Se tem muitos itens, aí um outro tipo de gráfico. E assim por diante, né? Então, você vai navegando aqui e vai tentando entender qual é o seu tipo, né, de comunicação que você quer fazer e qual seria o mais apropriado. Então, vou deixar isso aqui para vocês. Vou colocar aqui como chama aqui, no Teams, né? E depois eu coloco também lá no site, tá bom? Eu preparei isso aqui ontem à noite, porque geralmente é uma dúvida, né, muito frequente, né? Que gráfico eu utilizo? Então, aqui no caso, olha só, vamos abrir novamente a planilha. Agora aqui eu tenho o quê? O controle de vendas, né? Aonde eu tenho, por exemplo, aonde foi vendido, né? Em que setor, né, que foi vendido, então em vestuário, alimentação, higiene e limpeza, o total das vendas, que é o realizado, o total que nós tínhamos orçado e o mês correspondente a este determinado essa determinada venda. Então, em janeiro, né, eu vendi 16 mil e esta venda, né, aconteceu nestes itens aqui, né? Então, o que eu quero agora, então, transmitir? Vamos imaginar o seguinte, né? A gente tem que imaginar os problemas de negócio. Então, pensando aqui, ó, em problema de negócio, né? Como foi o desempenho das vendas mensais? Se eu quero mostrar essa informação, como foi o desempenho das vendas mensais? Olha, se eu quero o desempenho total, né, das vendas, está aqui, ó, essa informação, o realizado e o mês especificamente. Agora eu aperto o Ctrl, né, o Ctrl, deixo apertado e seleciono aqui, ó. Então eu selecionei esta e esta, né? Uma vez selecionadas essas duas informações aqui, ó, a gente pode vir lá em inserir gráficos, né? E aí, por exemplo, né, a gente pode colocar aqui um gráfico, como eu tenho
poucas informações, são muitas, né? Então, um gráfico de barras aqui, ó, ele nos mostra aqui como que foi, né? O realizado, né? Nos distribuídos por mês aqui e os valores aproximados. Tudo bem? Entenderam aqui a ideia? Então, esse seria o desempenho mensal, né? Seria uma forma de comunicar isso, né? Agora, vamos imaginar o seguinte, vamos deletar aqui este gráfico. Vou imaginar que eu queira montar do zero esse gráfico, né? Como é que eu faço isso, né? Então, eu venho aqui, ó, inserir, né? Venho aqui em gráfico. Opa, em gráfico, que eu quero um gráfico de barras, né? Veja que aconteceu o quê? Ele veio vazio. Por quê? Então, inserir gráfico de barras, ele veio vazio aqui. Por quê? Porque nós não selecionamos quais são as fontes de dados. Então, agora, ó, ao clicar sobre o gráfico, a gente pode vir aqui, ó, selecionar as fontes de dados, e aí a gente vai compondo, né, como que nós queremos a exibição. Então, aqui, ó, na série de legendas aqui, a gente pode, então, selecionarmos aqui, por exemplo, né, o nome das séries. Então, as séries vão ter o quê? Este nome aqui, ó, que são os meses, né? Então, só que agora ele selecionou meses, então está errado. Vamos cancelar. Vamos selecionar aqui novamente. Eu quero de janeiro a dezembro, né? Damos aqui um OK. OK. Apareceu o quê? Lá em cima, janeiro, fevereiro, e aqui embaixo, o quê? O número 1. Bom, não é bem isso que eu queria. Por quê? Então, vamos lá de novo, né? Selecionar dados. Aqui, ó. Vamos excluir isso aqui, vamos adicionar novamente. A série, o nome das séries é essa daqui, né? Só que os valores, né, efetivamente, aonde que eles estão, né? Aonde que eles estão? Estão aqui, ó. Neste valor aqui. Agora sim, ó. Agora eu tenho a série e tenho efetivamente aqui os valores. Só que não está saindo direito. Por quê? Porque aqui em cima não é o rótulo delas, e sim o nome delas. Então, o nome delas, né, basicamente, ele tem que estar em um local só, que é esse daqui. Então, a gente tira aqui, ó. Vamos tirar aqui e vamos colocar o realizado apenas. Agora, vamos ver se deu certo. Dá um OK. OK. Agora sim, ó. Agora apareceu aqui, ó, efetivamente os nossos dados e em cima o realizado. É isso mesmo? Agora eu quero alterar esses rótulos aqui, né? Ou seja, os rótulos de informação. Então agora, né, novamente, selecionar dados, agora eu vou lá pelo rótulo. Ele colocou aqui dados automáticos, né? Então eu venho aqui em editar, seleciono aqui de janeiro a dezembro, clico OK, e está lá os meus meses, né? E é assim que a gente vai compondo um gráfico do zero. Então, eu ensinei agora para vocês como que, partindo do zero, sem a utilização do assistente, como que a gente pode também fazer a composição de gráficos, né? Então, a gente pode ir selecionando uma série de informações. Por exemplo, agora eu quero comparar, né, com o orçado, né? Então, por exemplo, né, se a gente clicar aqui em seleção de dados, a gente pode selecionar também o orçado. Então, eu venho aqui em adicionar, né? Como que é o nome da série? Orçado. Aonde que estão esses valores, né? Onde estão esses valores? Estão aqui, ó. Dá um OK. E agora, olha só, eu tenho, e aqui ficou novamente de 1 a 6, não. Janeiro a dezembro. OK, OK, pronto. Então, agora eu tenho o realizado e o orçado aqui, né? Realizado e orçado. Mas onde que está essa informação? Não está aparecendo aqui. Então, a gente pode, por exemplo, clicando aqui, ó, falar para ele mostrar o título dos eixos aqui, ó.
os eixos, desculpe, né? Mostrar os eixos aqui. Pronto, agora está mostrando os eixos e os títulos, né? Desculpe. O rótulo, não, título do gráfico. Ai, como que chama mesmo? É título dos eixos, isso mesmo. Vertical e horizontal. E o rótulo dos dados. Não, é legenda. Cadê a legenda? Aqui, legenda. Desculpa. Legenda. Eu quero, então, a legenda aqui. E eu quero pegar essa legenda e colocar embaixo. Né? Clico aqui, parte inferior. Pronto. Ok. Sumiu o rótulo. Eita. Título do gráfico. Muito bem. Então, agora eu tenho a legenda, né, o que significa cada um desses indicadores aqui. Tenho também agora os títulos aqui que a gente pode preencher e o título do gráfico. Então, aqui, né, no caso, vai ser o quê? O desempenho mensal de vendas. Okay? Aqui, o volume de vendas. Título do eixo horizontal, meses, né? E assim a gente vai compondo, né, o gráfico como um todo. Agora, vamos imaginar o seguinte, né? A gente viu aqui, né, que a gente tem duas informações, que é o realizado e o orçado. Vamos imaginar o seguinte, ao invés, né, de nós mostrarmos o orçado, né, numa forma apenas de barra, aqui, ó, que vai ficar do lado, né, uma forma melhor de se fazer isso, pelo menos para a gente identificar se essa determinada venda ficou abaixo ou acima do orçado, né, o que a gente pode fazer é uma composição de duas informações aqui, que seria basicamente o quê? Eu vou, então, pegar o azul aqui, ó. Então, essa informação azul aqui, né, que seria o realizado, ela vai permanecer como barra. Mas, esta outra aqui, que seria o orçado, né, esta eu vou, então, transformar para uma linha, tá? Como que eu faço isso? Então, a gente vem aqui, ó, em tipo de gráfico, né? Em tipo de gráfico, e aqui, ó, em tipo de gráfico, tem aqui, ó, combinação, tá vendo aqui, ó, combinação. Então, vendo que tem aqui, ó, o realizado, que é o azul, e aqui o orçado, e aqui ele está como coluna, e aqui outro também como coluna. O orçado, eu vou querer que ele fique em formato de linha. Então, eu venho aqui, ó, seleciono o que eu quero, que é linha, clico em linha, né, e dou um OK. Olha só agora. Então, agora eu tenho uma linha mostrando o que foi orçado e eu tenho aqui, ó, o realizado como sendo as colunas. Então, aqui dá para ver bem o que ficou abaixo e o que ficou acima, principalmente se a gente ampliar um pouquinho mais, ó, a gente vê claramente, ó. Então, nesse mês de janeiro aqui, eu bati a minha meta. Aqui, não bati, aqui eu bati a meta, aqui eu bati a meta, aqui eu não bati, e assim por diante. Então, aqui sim, né, seria interessante este tipo de composição e esse tipo de informação para justamente mostrar esta relação, né? Tudo bem? Entenderam aqui a ideia, pessoal? Então, a gente cumpriu, né, este problema de negócio aqui, que é o desempenho das vendas, e aqui como foi o desempenho das vendas em comparação com as metas mensais. A gente já fez isso. Agora, como mostrar desempenho em um determinado mês, mostrando a composição por tipo, né? Então, aí, num determinado mês, como é que eu posso mostrar? Então, podemos deletar já esse gráfico aqui, a gente já fez isso. Agora, num determinado mês, né? Então, por exemplo, no mês de janeiro aqui, né? Eu quero mostrar
como é que foi a composição desse valor aqui, 16.276. Como é que foi composta esta venda, né? Então, o que acontece? Ó, a composição dela está aqui, ó, entre vestuário, alimentação, higiene e limpeza, né? Então, se eu selecionar aqui, ó, vestuário, alimentação, higiene e limpeza, e pegarmos essa informação aqui, que como foi a distribuição em janeiro, poderia selecionar qualquer mês, tá? Então, vamos ver em janeiro como foi. Vou lá inserir, gráfico. Só que agora, olha só, o gráfico mais apropriado seria o de pizza, né? Por quê? Porque ele vai me dar uma distribuição por categorias aqui. Então, agora eu tenho o todo, que é os 16.276, e nesse todo, como que foi a composição disso, né? Então, o título do gráfico poderia ser qual, né? Poderia ser total ou distribuição de vendas mês de janeiro, né? Então, como foi a distribuição de vendas do mês de janeiro? Para ficar um pouquinho mais claro aqui, ó, a gente poderia mostrar, né, os rótulos aqui, né? Então, se a gente vier aqui no filtro, não, nos elementos, né, do gráfico, a gente pode, então, mostrar o rótulo de dados. Então, o rótulo de dados, né, a gente pode mostrar os valores, como foram os valores, ou, ao invés de valores, olha só, a gente pode mostrar também o texto e, efetivamente, o percentual dele em relação aos demais. Então, olha só como fica uma informação mais interessante, né? A gente tem a informação aqui de quanto é, né? Que efetivamente a gente poderia até mostrar, aqui não pode, né? Na caixa de texto, isso, no elemento, né? No maisinho ali. Uhum. Aí isso vai entrar rótulo de dados aí, na flechinha, mais opções. Aí tem ali o valor. Seleciona aqui, né? Isso. Boa. Aparece boa, o valor. Tem, aí você pode colocar o nome, tirar nome. Isso, boa. Obrigado. É xeretice, eu vou mexer, eu vou xeretando, vai dando certo. Eu aprendi com a Fernanda, tem que ser xereta. Olha. Então, acho que aqui a gente venceu todos os problemas de negócio, né? E podemos partir para a última planilha, né, de hoje aqui, que é possível, não sei se vocês conhecem, né, ou já ouviram falar, que o que são os mini gráficos. Vocês já viram os mini gráficos aqui no Excel? Hudson, você que está mais aí com uma utilização mais intensa, já ouviu falar? Ouvi falar e já vi em apresentação, mas nunca tive curiosidade de mexer. Então vamos mexer agora, só se for agora, né? Vamos lá. Eu achei interessante, esses dias teve um rapaz lá que foi apresentar para a gente um problema de contaminação de óleo lá, daí ele veio com esses mini gráficos, cara, é chique demais. Até para entender é meio difícil, mas depois vai ficar legal. Então vamos lá, ó, rapidinho. Estamos só mais 18 minutos. Então, o mini gráfico, né, ele vai ser útil e ele vai se encaixar em uma célula. Olha só que bacana, né? Então, a gente vai fazer um gráfico que vai se encaixar em uma célula apenas. Então, o que nós temos aqui, ó? Então, a gente tem lá o desempenho de uma frota de carros, né? Aqui do lado direito, né, ainda está pequenininho para vocês entenderem o todo, tá? Então, aqui eu tenho o rendimento, eu tenho a receita e tenho a meta de cada um dos carros. Os carros aqui são as placas, né? Então, eu tenho a placa do primeiro carro, do segundo carro, do terceiro carro. São 4 carros aqui. Vamos imaginar que eu sou uma empresa de locação de veículos, ok? E nesta de locação de veículos, né, eu tenho aqui, por exemplo, o rendimento dele, né? Ou seja, quilômetro por litro de combustível, né? Distribuído aqui pelos meses aqui, de janeiro a dezembro. Eu tenho a receita que cada um dos carros me deu
E eu tenho aqui também qual seria a meta deste carro. Então, aqui, olha só, eu quero mostrar só essas informações aqui, de forma resumida, né? O desempenho, a receita e as metas, né? Efetivamente, a meta, né, efetivamente, do carro é atingir 20 mil mensal. Então, o que nós fizemos aqui nesta tabela aqui? Nós pegamos a receita, deduzimos desta meta mensal e colocamos aqui o quê? Se foi positivo ou negativo, se ele atingiu ou não a meta. Se foi positivo, ele atingiu e superou. Se foi negativo, né, ele não atingiu a meta, ok? São essas as informações aqui. Então, agora eu quero mostrar aqui um resumo geral de como que foi a quilometragem. Então, aqui neste caso especificamente, os mini gráficos seriam os mais indicados. Então, como que eu crio um mini gráfico? Primeira coisa, ó, eu vou vir aqui em inserir, né? Então, aqui do lado direito, você tem lá mini gráficos, ok? Então, se eu clicar aqui, ó, em linha, eu vou inserir aqui, a princípio, um mini gráfico de linhas, né? Então, ele vai falar aqui, ó, qual é o intervalo, né? Vou colocar mais para cá, ó. Escolha os dados desejados, o intervalo dos dados. Então, eu vou selecionar aqui, ó, esses dados aqui da primeira placa, né? Que eu estou ali na primeira placa, ok? E agora, ó, escolha o intervalo aonde que o mini gráfico vai ficar, né? Então, eu selecionei aqui, ó, o C6, ok? Clico aqui em OK e voilá, né? Temos aqui, ó, o mini gráfico. Deixa eu ampliar aqui para vocês verem, né? Então, eu acabei de ter aqui um mini gráfico, tá vendo? Dentro dessa célula. Aí, como ele cabe em uma célula, né? Algumas operações de célula também cabem aqui. No caso aqui, ó, se a gente vier aqui no canto inferior, né? E copiarmos para baixo, ó, ele vai trazer também os mini gráficos de todos os outros carros, né? Então, ele vai pegar a posição relativa ali e vai trazer para cá especificamente. Então, ele vai saber, né, que ele quer, então, o look aqui, né, ele está naquela posição específica aqui, né, de H7 até S7, né? E assim sucessivamente. Tudo bem, pessoal? Entenderam aqui? Então, para exibir, muito simples. Agora, né, o que acontece? Quando a gente faz essa cópia, né, esse conjunto de dados aqui, eles ficam agrupados, né? Eu posso desagrupar ou não. Mas aqui, o agrupamento vai ser muito útil. Por quê? Se vocês observarem, o que ele fez aqui? Ele pegou, fez a distribuição dessa linha, pegando como parâmetro, né, o tamanho dessa célula aqui. Então, só para a gente entender, eu vou só ampliar rapidamente aqui, só para vocês entenderem. Então, ó, ele efetivamente, né, ele está pegando e mostrando a variação do consumo, mas pegando, né, efetivamente o espaço apenas dentro. Não existe aqui, ó, uma comparação entre um e outro. Então, por exemplo, esse pico aqui, ele pode ser totalmente diferente desse pico que é desse pico aqui, tá? Por quê? Porque aqui a gente está colocando, né, um valor relativo, mas relativo a essa posição. Como é que eu faço para mudar isso? Muito simples. Vamos continuar aqui ainda. Selecionamos aqui um gráfico, um mini gráfico. Vamos lá em mini gráfico. E aí, ó, a gente vem aqui. Deixa eu ver aqui como que a gente faz isso. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Clicamos aqui em eixo, né? E aí, ó, aqui, ó, igual para todos os mini gráficos. Aqui, ó, automático para cada mini gráfico. Ou seja, ele vai fazer aquela composição, aquela distribuição por gráfico.
aqui, ó, eu quero que seja igual para todos os gráficos, tanto, né, no mínimo quanto no máximo. Ó. Então, eu coloco essas opções aqui. Agora, olha só como mudou os nossos gráficos, né? Tá vendo que agora eu tenho uma visão um pouco melhor, né, do desempenho de cada um deles, né? Então, vejo, né? Por exemplo, este carro aqui, ele teve um desempenho razoavelmente alto, caiu e depois aumentou e depois caiu de novo, né? Já esse daqui, ó, esse daqui ele ficou constante, né, por todo o trajeto, né? Olha só que interessante, esse daqui é muito mais interessante. E além disso, né, às vezes é interessante a gente entender qual foi o máximo e o mínimo, né? O pico máximo e mínimo. Então, aqui, ó, a gente tem uma opção, ó, ponto alto e o ponto baixo aqui, ó, né? Então, por exemplo, a gente pode ter a indicação, ó, dos dois pontos. Vamos imaginar o seguinte, que o ponto alto você queira que fique num pontinho verde, né? E o ponto baixo vermelho, né? Então, você vem aqui, ó, em cor do mini gráfico, cor dos marcadores, cor dos marcadores, e aí aqui, ó, ponto alto, eu quero que fique em verde, por exemplo, e o ponto baixo em vermelho mesmo. Então, agora, está em verde e vermelho aqui, tá? Isso daí. Muito bem. E o que mais que eu posso fazer aqui? Posso mudar, né, a composição, mas neste caso especificamente eu acho que está tudo de acordo, né? Eu acho que está certinho. Vamos inserir agora um outro mini gráfico, né, que vai corresponder às receitas. Neste caso especificamente, só para a gente mudar, vamos colocar a receita, né, em gráfico de barra, né? Então, mini gráficos de barra. Então, eu quero inserir aqui e a receita vai vir daqui, ó, dessa composição. Então, eu vou lá inserir mini gráfico agora de coluna, né? O intervalo dos dados agora vai ser aquele ali de receita. De receita. Ok. Possivelmente. Então, aqui, ó, já mostrou a receita para a gente, né? Mesma coisa, se a gente arrastar, ele vai mostrar agora aqui, ó, as receitas. Da mesma forma, né, são receitas por gráfico. Eu quero fazer uma comparação entre eles, né? Então, como que eu faço? Eu venho aqui em eixo, faço o que eu quero igual para todos. Agora sim, eu tenho uma visão melhor de como ficou, né, as receitas ao longo do tempo, tá? E por fim, né, senão vai acabar a nossa aula aqui, vamos agora colocar as metas aqui. As metas, nós vamos colocar um outro tipo de dado, mini gráfico, né? São 3 tipos essenciais de mini gráficos, né? Que é ganhos e perdas, né? Que é o que a gente quer saber exatamente isso, que o que eu ganhei, o que eu perdi ali em termos de metas, né? Então aqui, professor, pode falar. A Bianca está pedindo para o senhor voltar de novo nessa parte dos mini gráficos da receita. Sim, vamos lá. O que você quer que eu volte? Tudo? Eu acho que é tudo. Então vamos lá, vamos deletar aqui, vamos voltar, 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 voltar. Pronto. Não temos mais os gráficos de receita. Vamos lá. Clicamos aqui onde a gente quer inserir. Clicamos lá em inserir. Agora eu quero gráfico, mini gráfico de coluna. Tá vendo? Coluna. Aí eu vou selecionar onde estão os meus dados, né? Então aqui no caso é a segunda tabelinha aqui de receita. Vou pegar do primeiro carro aqui, que é o IOD aqui, né? O IOD vai até dezembro lá. Então, ficou lá H12, S12, ok? E aonde que eu vou posicionar é naquele local mesmo que eu marquei,
Então, é no D6. Dá um OK. E se a gente for lá agora, ó, nós temos o gráfico de receita. A mesma coisa, clicamos aqui, ó, na parte inferior, arrastamos, copiamos para os demais. Com o gráfico aqui selecionado, eu venho aqui em eixo, tiro aqui, ó, a seleção de automático para igual para todos, né? Igual para todos, tanto no máximo quanto no mínimo. E está aqui a nossa receita. Beleza, Bianca? Nada. E aí, o final, né, que seria a meta, aí a gente vai utilizar o terceiro tipo de mini gráficos, que é perdas e ganhos, né, que é exatamente isso que a gente quer aqui. A gente quer saber se a gente perdeu ou ganhou aqui, né, em relação às metas, né. Então, eu clico aqui, né, onde eu quero inserir o mini gráfico, venho aqui em inserir, agora mini gráfico de ganhos e perdas, seleciono lá a minha área do primeiro carro, dou um OK, vou para lá e eu tenho aqui ganhos e perdas. Seleciono, arrasto, agora eu tenho todos. Vejam que agora ele me mostra, né, o que foi negativo, ele me mostra em vermelho. Selecionei os gráficos, venho aqui no eixo, para a gente também ter uma comparação um pouco mais realista, né, igual para todos. Igual para todos, igual para todos. Muito bem. A opção aqui, ó, mostrar eixo, tá vendo aqui, ó, mostrar eixo, né? Se eu seleciono isso aqui, ó, agora ele mostra, tá vendo que é um eixo aqui no meio, o que está abaixo e o que está acima, né, desse eixo. Então agora ficou um pouco mais interessante, né? E aí, olha só, né? Se eu amplio aqui um pouquinho mais, a gente vai ter essa visão um pouco melhor, né? Se ele está positivo ou negativo. Muito bem. Até aqui tudo bem, pessoal? Tranquilinho? Então, ó, no comecinho da próxima aula, a gente volta aqui, porque eu tenho que ainda mostrar mais duas coisas aqui dos mini gráficos e agora não vai dar tempo. Então, eu vou mostrar mais dois detalhes dos mini gráficos, ok? E a gente faz aí outros exercícios para tentar fixar, né, um pouquinho mais essa informação, tá joia? Então, por enquanto, né, ficamos por aqui. Agradeço aí a participação, a presença de todos e nos vemos na próxima sexta-feira, tá bom? Obrigado, abração para todos aí, tudo de bom.